vezes se parecia com a época da colonização. Estudioso e aventureiro, o geólogo de petróleo teve seu momento de glória e tornou-se um herói dos tempos modernos. Well, an oil geologist is of course, in some regards, a scientist, but he's not exactly the same kind of scientist as you would find in a laboratory, because it's more like a combination between being a doctor or a detective. You have certain points of information, certain knowledge, but you have to imagine what happens in between. You can't see into the middle of the earth. You can't know what happens in the Jurassic period. So you need a certain amount of imagination. But on the other hand, you can't just be free with your imagination. You have to apply a kind of rigorous logic to your analysis. And you're looking for clues, you could say. You don't get all the information you need. You're having indications here, hints over here, and you put it together. Or to make the other analogy, you could say it's like a doctor who analyzes the condition of a patient. He can never be quite sure. De acordo com o padrão da época, um geólogo de petróleo precisava ser jovem, forte e solteiro por causa das duras condições de vida no campo. I remember once we went to a little village in the western Colombia, and at the end of the day we came out onto a road to walk back to this village, and suddenly round the corner came 50 Colombian troops with automatic weapons pointing at us. And I thought, my God, what is the least aggressive thing I can do? And by chance I had a sandwich in my pocket, so I sat down and ate the sandwich. And I thought no one would have the heart to shoot somebody eating a sandwich. And eventually an officer came and explained, we were able to explain who we were, but we were again mistaken for bandits in this case. And the normal practice in Colombia was to shoot first and ask who you were afterwards. So we were lucky. But there were many such incidents, and I would say, in a strange way, it was a magnificent life, really, because you were free, for goodness sake. I went off for months on my own with these fantastic men who worked with me, and it was exciting and fun, and you were free of the terrible office life and all those management people and everybody. You had to do whatever you did, and it was your decision. And I think that makes people with that experience a little bit independent in the way they think and behave, which means they don't always fit too well in the modern company. O canal me deixou escolher os 10 maiores mistérios e me... Durante as primeiras décadas do século XX, os geólogos de petróleo e suas equipes fizeram muitas descobertas nos países do hemisfério sul. Os governantes desses países, que em sua maioria tinham estilo de vida antigo, não sabiam como avaliar quanta riqueza o petróleo representava ao se reunirem com os líderes das grandes companhias. Dans les pays du Moyen-Orient et les pays producteurs de pétrole en général, ce qu'on appelle concession, en fait, c'était les accords signés ou parfois marqués de l'empreinte digitale d'un cheikh ou d'un émir par-ci par-là, pour que des sociétés étrangères viennent faire tout. C'est-à-dire, ils exploitent le pétrole de A à Z. Exploration, production, transport, raffinage, etc. Et en contrepartie, ils versaient à ces pays une certaine somme d'argent sous forme de redevances ou d'impôts. Mais au total, c'était des sommes en général ridicules. Entre as duas guerras, as grandes companhias competiram entre si buscando fortalecer seu poder. A concorrência ficou ainda mais acirrada quando os anos de abundância do pós-guerra fizeram com que os preços despencassem. Nesse contexto tempestuoso, as 7 grandes companhias mais poderosas do mundo, 5 americanas e 2 inglesas, que mais tarde foram chamadas de 7 irmãs, encontraram-se em segredo na atmosfera romântica de um castelo escocês para pôr fim a esse leilão perigoso. The competitive struggles between the oil majors
came and went. I think that they were likened, I think Anthony Sampson in his famous book on the Seven Sisters quoted, I think it may have been Gulbenkian, but there was this quotation that it was always difficult to know with the international oil companies, you know, they were like cats, it was said, it was difficult to know whether they were fighting or making love. In 1928, Henry Detterding gathered the heads of some of the other majors to a castle that he rented in Scotland at a place called Achnacarry, because there had been these intense bouts of competition in international markets, and there was a lot of surplus production capacity in the international oil industry. And I suppose much as OPEC ministers might later have met under similar conditions to try to regulate that process, to try to stop the market being glutted with oil, the purpose behind the meeting at Achnacarry was to try to control production, to control the world oil industry, so that prices would be stable, the world wouldn't be flooded with oil. So it was a cartel that was proposed and which resulted from the Achnacarry Agreement. Basically what was agreed were, you know, systems of quotas which were meant to hold up prices in key markets. O México luta contra as grandes companhias. Nas décadas que se seguiram, os países do Hemisfério Sul tentaram, com maior ou menor grau de sucesso, libertar-se da hegemonia das Sete Irmãs. O primeiro país a fazer isso foi o México, que estava sob influência dos Estados Unidos, mas tinha uma antiga tradição revolucionária. A aventura mexicana de petróleo teve um começo promissor. Já no início do século XX, o México, onde havia muitos sinais de petróleo, atraiu prospectores e especuladores, em sua maioria ingleses e americanos. O governo modernista da época queria desenvolver os recursos econômicos de seu país de modo similar a seu vizinho americano. Para incentivar a vinda dessas pessoas, o governo deu vantagens especiais às companhias petrolíferas. Por exemplo, a isenção de imposto de exportação ou isenção parcial de impostos sobre o capital investido. No princípio, essa política de portas abertas permitiu que a produção de petróleo se desenvolvesse a um ritmo frenético, aumentado pela descoberta de diversas jazidas. As grandes companhias que se comportavam como donas do país tiveram então sua era de ouro. A Revolução Mexicana, entre 1913 e 1917, mudou drasticamente as relações entre o governo e as companhias petrolíferas, cujos privilégios foram questionados. A criação da Confederação dos Trabalhadores em 1918 e a formação do Sindicato dos Petroleiros em 1935 mudaram muito o equilíbrio do poder nas empresas de petróleo. Em 1936, o sindicato apresentou uma proposta de acordo coletivo que incluía um aumento de salário. As grandes companhias recusaram, pretextando não ter lucros. Uma greve geral foi iniciada em meados de 1937, enquanto uma comissão de especialistas declarava que as grandes companhias eram bastante prósperas. O governo decidiu que as exigências dos petroleiros deviam ser cumpridas. As grandes companhias superestimaram seu poder e recusaram. Nossa contestação é definitivamente não. Em 18 de março de 1938, houve um golpe teatral. Lázaro Cárdenas, presidente da República e figura-chave do Partido Mexicano de Esquerda, em um discurso famoso, declarou a nacionalização das 17 empresas anglo-americanas que controlavam toda a indústria petrolífera. The President of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Em uma grande onda de solidariedade, todo o país mobilizou-se para ajudar os petroleiros que estavam em extrema pobreza devido à greve.
van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de todas las Huastecas. A Companhia Nacional Pemex substituiu as empresas estrangeiras, mas o México pagou caro por seu feito. As grandes companhias vingaram-se, transferindo suas equipes técnicas e impondo um boicote à exportação do petróleo mexicano. Elas se voltaram para a Venezuela, que na época era mais maleável. A produção despencou e o México demorou 10 anos para recuperar a prosperidade perdida. Um oceano de petróleo. Infelizmente, os ecos da vitória do México contra as grandes companhias logo foram abafados pelo ressoar das armas por toda a Europa com a ascensão do fascismo. A Espanha, devastada pela Guerra Civil de 1936 a 1939, foi o ponto de ignição. Sustentada pela Alemanha nazista que se aliara a Franco, a Legião Condor experimentou em Guernica a nova técnica aérea de bombardeio em tapete. Esse episódio trágico foi um prelúdio para o uso em massa de forças motorizadas e, em especial, de forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, dominar a produção e o transporte de óleo tem sido um elemento-chave para a vitória. Apesar da impressionante demonstração de poderio militar, a Alemanha enfrentava com frequência a escassez de petróleo. It could be argued correctly, I believe, that the decisive advantage of the Allies in World War II was their access to large quantities of high-octane aviation fuel. The Germans in Europe had no such fuel. Indeed, they were, by the middle of the World War II, they were using synthetic fuels made with slave labor in slave labor camps, whereas the United States had infinite, at the time, resources of oil, refining capacity to make that crude oil into very efficient aviation fuel, and this proves crucial in the skies over Europe in World War II. A necessidade alemã de suprimento de petróleo foi uma das razões secretas da assinatura do Pacto Germânico-Soviético em setembro de 1939. Uma de suas cláusulas previa que a União Soviética forneceria grande quantidade de petróleo para a Alemanha nazista. Até 1941, quando o pacto foi quebrado, 900 mil toneladas de petróleo do Mar Cáspio alimentaram o esforço de guerra alemão no fronte ocidental. Depois da luta na França, que terminou após 3 semanas com a vitória dos alemães, estes tiveram de enfrentar a inesperada resistência britânica, que provocou uma guerra aérea e marítima com um grande dispêndio de combustível. Apesar da derrota no fronte ocidental e contra todas as expectativas, Hitler atacou o leste e enviou suas tropas contra a União Soviética. Segundo um historiador alemão, o desejo alemão por petróleo foi certamente o principal motivo da decisão de invadir a Rússia. Hitler tinha 2 objetivos quando tentou tomar os campos petrolíferos de Baku: privar os soviéticos de petróleo e suprir a Alemanha para continuar seu avanço por terra sobre a Índia. A rápida reação do Exército Vermelho e sua corajosa resistência durante a Batalha de Stalingrado pôs fim às ambições alemãs em 1942. No mesmo ano, a ofensiva de Rommel, no Egito, acabou repentinamente por falta de combustível. O mesmo aconteceu aos japoneses, que dependiam do petróleo americano. Em 1941, Roosevelt decidiu congelar o fornecimento de petróleo ao Japão. Como disse Churchill, enfraquecido, o Japão teve de enfrentar o dilema de submeter-se ou guerrear contra os Estados Unidos. Escolheram a guerra e lançaram o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Os estrategistas japoneses desejavam destruir a frota americana e dominar os campos petrolíferos indonésios. Essa imensa derrota levou os Estados Unidos a entrar no conflito, abrindo a